Só para falar um pouco dessa ideia de monarquia louca, depois da independência do Brasil, né, de algum desses momentos da independência, mas mais propriamente depois de outubro e não setembro, 12 de outubro de 1822, o Pedro I é aclamado imperador do Brasil, né? Poderia ser outra data da independência, e era. A data original da independência do Brasil era 12 de outubro, né? Não era 7 de setembro. Né? Mas daí parece que os paulistas queriam puxar a sardinha para o lado deles, né? Colocaram lá uma pedra onde o Dom Pedro estava cagando para dizer que ele declarou a independência ali, né? E não só na coroa, que era a momento da independência, né? A única nação do mundo que reconheceu o Brasil independente, o Império do Brasil, foi a primeira nação independente das Américas, né? Quem era, né? São as famosas 13 colônias britânicas, que ficavam na mesma posição do Estado do Brasil, só que no norte, que as 13 colônias britânicas ocuparam o litoral dos Estados Unidos. Em 1776, eles declaram independência exatamente dos britânicos, que até hoje são monarquistas, mas nem os britânicos e nem Portugal reconheceu a independência do Brasil em 1822. E nem as repúblicas dos países vizinhos, né? A gente tinha Paraguai, a gente já tinha Argentina, né? Já tinha a Colômbia, a Colômbia não, já tinha a Gran Colômbia, né? Do famoso Bolívar, que depois se divide em Venezuela e Equador e Colômbia, né? Já tinha... As Guianas. Mas as Guianas, elas são colônias até hoje, né? Uhum. Todas elas são colônias, né? A gente tem a Guiana Francesa, que é o território ultramarino da França, né? Então, quando o Macron fala da Amazônia, ele está falando do país dele, porque a Guiana é um estado francês. A gente tem o Suriname, que só ficou independente na década de 70, né? Que ficou independente da Holanda. E a gente tem a Guiana Inglesa, que ainda é um território ultramarino também, né? Se eu não estou falando besteira, até hoje é um território ultramarino da coroa britânica, né? Deixa eu fazer só uma pergunta, assim, não tem a ver diretamente com o que a gente estava falando, mas você falou do açúcar, eu lembrei. Em 1600 e alguma coisa, teve a Revolução da Cachaça, Gustavo? Eu fiquei sabendo há pouco tempo dessa... acho que na Revolução, a Revolta, né? E a comemoração é agora em setembro, né? Que é o Dia da Cachaça. Uhum. E uma revolta que estavam querendo proibir o pessoal de fazer a cachaça. Então, era exatamente porque... Aqui, estou só lendo a primeira linha, né? Mas é exatamente por esse motivo do comércio que eu falei, né? Tudo que era atividade econômica era monopólio do rei, né? Então, essa deve ter sido uma revolta por causa disso, né? Eu acho que tinha uma questão também que falavam que os negros e os indígenas ficavam mais agressivos por causa da cachaça, mas isso pode ser uma desculpa também. Na verdade não é exatamente uma desculpa, né? Porque na verdade a cachaça, tem até o Denilson Baniwa, né? Que é um artista Baniwa famoso, ele fala na palavra ao colonialismo, né? O açúcar, ele não só extraía a força de trabalho, matava as pessoas e dava dinheiro para os reinos europeus, como também possibilitava o tratamento da cachaça, né? Tem aquele famoso comércio que um lado mandava açúcar, o outro mandava cachaça. Um dos jeitos de fazerem ficar submetidos, né, era através de vários barris de cachaça, né? Então criaram várias gerações alcoolistas, né? Outra mentira da palavra independência é que a independência, ela dependeu de todas as independências da América, né? O Brasil foi o penúltimo país independente. Quer dizer, antepenúltimo, né? Porque teve a Bolívia depois e ainda teve o Uruguai, que se separou do Brasil, né? Que o Uruguai era
província do Sacramento, né? Era parte do Brasil, né? Então o Brasil estava envolvido por várias nações que estavam virando independentes já, né? Começando pelos Estados Unidos, né? A mesma forma de independência, onde não tinha nenhuma participação popular, onde não tinha... Não, cada lugar foi uma coisa, né? Nos Estados Unidos foi por quê? Porque a colônia tinha participado da guerra contra os franceses, né? Os franceses tinham se estabelecido nos Grandes Lagos, que é numa região que hoje fica entre Canadá e Estados Unidos, e no rio Mississippi, mais para o sul. E os colonos os colonos britânicos dos Estados Unidos lutaram contra os franceses e os seus indígenas aliados, né, e também confitaram alguns indígenas para os seus lados, né, porque também os Estados Unidos era uma faixinha de terra, assim, era uma coisa de nada, né. Ele só vai ficar grande no final do século XIX mesmo, né, em que eles invadem todo o território indígena, mas até então era uma faixinha. E depois disso, teve uma guerra feia com a França, que foi uma guerra mundial, né? Ela aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em alguns pedaços da África, se eu não me engano, que é a Guerra dos 7 Anos. E essa guerra criou uma dívida para a coroa britânica, que cobrou impostos dos americanos. Os americanos ficaram putos e resolveram virar a primeira nação independente das Américas para não precisar mais pagar impostos, porque subiu muito os impostos, né? Porque a dominação colonial era uma dominação por impostos. Você jogava a gente aqui, produzia coisa, eles cobravam impostos e davam lucro para a metrópole, né? E os Estados Unidos... Mas antes era tudo México? Não, antes, o México, ele ainda não existia, né? Flórida, né, que é aquela península lá no Golfo do México, era da coroa espanhola, né? E um pedaço do Texas também era da Espanha. Ainda não existia o México nessa época. Era da Espanha. Isso, porque o México só vai ficar independente 1 ano antes do Brasil, em 1821, que era um império gigante, né? Vinha desde daqui do Cone Sul até o Novo México, até a Califórnia, né? Mas você falou que os Estados Unidos era pequenininho. Porque ele só ficava na costa leste, assim. Sim. Então tudo era Espanha, antes? Não. Existia ainda o maior território independente das Américas, que eram as Grandes Planícies, que eram terras indígenas. Não era nem espanhol, nem francês, e nem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos só era um fiozinho, né? E tinha um pedaço da América que era russa, né? Afinal, a Rússia é quase uma nação vizinha, né? Isso, o Alasca. Obviamente que as independências são diferentes, mas as ideias de coisas de liberalismo, liberdade política, liberdade religiosa, elas se espalharam pelo mundo inteiro, né? E depois da independência dos Estados Unidos vai ter a mais famosa, a Revolução com R maiúsculo, né, que afetou o pensamento do mundo inteiro, que é a Revolução Francesa, né, e que iria depois levar Napoleão Bonaparte ao poder, né, que não era um nobre, né, foi um grande imperador que era de origem plebeia, né. E isso causa uma convulsão no mundo inteiro, e o Napoleão fica bem louco e quer invadir também o mundo inteiro. Tinha a Revolução Francesa, né? Estados Unidos teve a Revolução, todo mundo é cidadão, todos são iguais, né? Mas e a escravidão? Porque todo mundo é igual, mas os negros não. Só que teve a segunda nação independente, que foi o Haiti, que foi exatamente uma independência popular, né? E a única das independências totalmente organizada por pessoas escravizadas e que fundaram a República do Haiti, né, no ano 1804. E assim, cada lugar tem uma independência. As independências da Espanha, elas são fruto direto a causa delas é a mesma causa da independência do Brasil, que é o Napoleão. Napoleão estava invadindo todo mundo, o Napoleão sequestrou o rei espanhol e declarou que o irmão dele como o rei da Espanha. E daí os espanhóis, ao contrário dos portugueses, os espanhóis se rebelaram em massas, né? As cortes se rebelaram, as elites se rebelaram, né? E os portugueses fugiram.
mas as colônias espanholas ficaram meio que um vácuo de poder, né? Quem que manda na gente agora, né? E daí aproveitaram que já estava uma briga lá na Europa e começaram a organizar as independências deles, né? Também baseado nas ideias de constitucionalismo, república, né? Tanto que elas viram repúblicas, né? Isso é outro sentido da história, né? A história humana, principalmente a história pós-colombiana, não existe independência, né? O que você faz na China vai bater uma onda de alguma coisa, vai ter uma influência no outro lugar do mundo, né? O que você faz na França tem influência na Rússia, né? O que você faz na Espanha tem influência, sei lá, na África. Isso, bom, a Europa em si, ela nunca foi independente, assim, historicamente, porque a Europa não é um continente, né? O continente verdadeiro é a Afro-Eurásia, né? Eles são um continente só, África, Ásia e Europa, né? Ali, principalmente em volta do Mediterrâneo e dos grandes impérios, nunca existiu história independente. Após o Colombo vir bater no Caribe aqui, não existiu mais história independente da humanidade, né? E tudo se liga, né? As independências, elas se ligam todas entre si. A Revolução Francesa também se liga às independências daqui, né? A própria ideia de um Estado-nação moderno com Constituição também surge nessa época. Então a gente pode dizer que o Brasil, a independência meio que foi uma obrigação, porque estava todo mundo virando independente, né? Alguns lugares que conseguiram ainda continuar sendo realmente dependentes, como a gente já falou do caso das Guianas, né? E também de outras ilhas. Para você criar um mito, um nacionalismo, você não pode falar, não, já estava todo mundo ficando independente, né? O Dom João VI já tinha vindo para cá, já tinha deixado o então Reino de Portugal já tinha falado, sim, fica independente aí, Brasil, logo, né? E daí o cara tava lá cagando, e daí, se contar isso, quem que vai, né? A história não é bonita, né? Quando você tem uma nação, você rapta os fatos e transforma isso num objeto de culto público, né? O 7 de setembro não é história, ele é um rito, né? Ele é um rito de dominação, né? De autoglorificação, né? Então, quando alguém passa quando a gente vai falar da gente, a gente vai dar um currículo bonito, né? O que a gente faz de bom, o que a gente faz de bonito, né? Não vai falar os nossos podres, né? É isso que acontece na história também, né? Mas você falando também me faz parecer que, na verdade, não só é uma construção, né? Não existe a data, não existe isso, mas também a mesma declaração da independência, na verdade, criou várias dependências, né? Foi aí que começou foi que começou não, mas aí que virou uma instituição das dependências, né? Isso. E a gente entra em outra dependência que a gente tem que falar, que ela foi no ano de 1825, que também pode ser a data da dependência, né? Mas se quiser, antes de terminar de perguntar... Não, era isso, gostei disso, a data da dependência, gostei. Foi dependente de quê? Dos americanos? Não, daqueles que geraram os americanos, né? Os americanos até essa época, eles estavam... não entendi nem. Eles estavam preocupados em fazer aliança com os povos indígenas para não acabar com eles, né? Até essa época. Eles não eram grandes imperialistas, né? Eles não fizeram, né? Porque acabaram com eles. Eles não eram nada, né? Eles eram um país novo. Eles se aproveitaram de uma fraqueza do Império Britânico, que era, então, o maior, já tinha substituído a Espanha em ser o maior império do mundo nessa época, se eu não me engano, né? E eles aproveitaram de uma fraqueza do Império Britânico para declarar a República. Os Estados Unidos eram os únicos, voltando, né? Porque a gente deu um passeio pela América inteira. Para quê? Porque os Estados Unidos foram a única nação que reconheceu a independência do Brasil. Portugal não reconheceu. Inglaterra, como era aliada de Portugal, não reconheceu. E as repúblicas do que viria a ser chamada pelos franceses de América Latina
mas que eu prefiro de chamar de bastardos dos romanos, né?